Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do JB Design. Eu me chamo João Batista e aqui no canal você aprende design, Photoshop, dicas, tutoriais, tudo que envolva o universo do design, como por exemplo essa dica de hoje que vocês vão aprender a fazer essa manipulação aqui. Olha só o antes da imagem, a imagem totalmente crua e o depois com todos os efeitos, com todas as técnicas que vocês vão aprender até o final desse vídeo ainda hoje. Se você não é inscrito aqui no meu canal, clique nesse botão que tem aqui embaixo com o nome inscrever-se, que é para você não perder nenhum vídeo. Ative o sininho de notificação, que é para o YouTube te lembrar, ele vai te dar uma notificação. João Batista postou um vídeo novo, então vai lá se atualizar e aprender uma técnica nova. Então ative o sininho de notificação, deixa o seu like e também comenta aí embaixo o que você achou, ou se você tiver alguma dúvida ainda, pode comentar que eu vou responder todo mundo que comentar nesse vídeo. Então vamos lá começar. Eu criei aqui um arquivo, né, coloquei apenas um preenchimento de cor aqui. Então eu vou copiar aqui a imagem que eu já fiz o recorte, vou dar um Ctrl C e agora eu vou dar um Ctrl V dentro do nosso projeto. Eu colei aqui a imagem, vou dar um Ctrl T, que é para a gente redimensionar. Vou deixar ela mais ou menos aqui por enquanto. Depois eu vou redimensionando. Vou dar um OK. Agora uma coisa que a gente já vai fazer é acima da camada do homem aqui, vir em efeitos e colocar uma matiz saturação. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Vou vir aqui na mãozinha, vou selecionar essa cor aqui, olha só. Vou tirar a saturação dela e vou puxar aqui mais para o branco. Eu vou vir aqui agora na máscara da matiz saturação, vou apertar Ctrl I, que é para inverter, né? Porque tinha ficado tirada a saturação do rosto, do corpo dele, porque tudo isso tem vermelho. E agora eu vou revelar apenas aqui na camisa, que é onde eu realmente quero tirar a cor. Olha só, se eu tirar aqui do rosto não vai ficar legal. Então eu vou tirar aqui da camisa, tudo certo. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu não quero que tenha cores na imagem além da cor dele, né? Tudo isso para realçar cada vez mais a cor do fogo. Então, e agora eu vou colocar mais uma matiz saturação. Vou criar uma máscara de corte aqui para ficar apenas nele. E vou fazer da mesma forma. Clicar no azul. Olha só, tirar a saturação. Puxar aqui um pouco mais para o branco. Então, olha só, com essas duas camadas a gente já tira as cores aqui da roupa do homem. Para fazer o efeito de chama ali na cabeça dele, eu baixei essa imagem, né, uma textura de fogo que vem com fundo preto, que é essencial para a gente fazer esse efeito. Eu vou converter num objeto inteligente e vou copiar ela e vou colar aqui em cima da nossa imagem. Eu vou redimensionar ela, dar um OK aqui. Olha só, eu vou colocar um modo de mesclagem de visão. Então, eu vou posicionar mais ou menos aqui. E agora eu vou criar uma máscara, né? E vou vir aqui com o pincel, colocar aqui a cor preta e vou apagar, que eu quero que fique apenas essa chama aqui. Olha só, já posicionei do jeito que eu quero que fique. Vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, ó. Outra coisa que eu vou fazer agora é colocar mais um matiz saturação, né? Criar a máscara de corte para ela continuar aqui. Nessa daqui eu vou até renomear, colocar aqui cor de pele. E o que eu vou fazer? Vou aumentar a saturação, olha só. Realmente aumentar muito mesmo. Vou criar mais uma vez com Ctrl I, vou inverter a camada, que é para apagar tudo. E vou vir agora com o pincel na cor branca, só que com um pincel macio. Posso até diminuir o fluxo para não ficar muito intenso. Eu vou, olha só, passar agora para aumentar essa matiz apenas aqui em cima. Então, olha só, com mais uma camada já começa a melhorar. Por quê? A cabeça dele não está pegando fogo nessa parte aqui, então ela tem que estar mais saturada, está mais vermelha, está com mais cor. Então já é primeira dica aqui para vocês, colocar essa matiz saturação. Outra coisa que a gente já vai colocar aqui também é uma camada de curva. E eu vou criar um ponto aqui embaixo, ó, na camada de curvas, e vou escurecer. Olha só. Vou baixar agora esse outro aqui, que é para escurecer um pouco mais a imagem. Olha só, o antes e depois. Só que agora eu vou dar um Ctrl I para apagar novamente também. E eu vou revelar, olha só, apenas mais aqui para baixo. Para deixar ele um pouco mais escuro, para ficar claro apenas o rosto dele aqui, que é onde tem as chamas. Na manipulação de imagem a gente trabalha muito com luzes e sombras. Essa outra imagem que eu baixei aqui é uma como se fosse faíscas, só que bem menores, né? Eu vou copiar e vou colar aqui, olha só. Acima do fogo, vou dar um Ctrl T para redimensionar. Dar um OK aqui. Vou colocar modo de mesclagem de visão também, né? Que é o modo de mesclagem que some aí tudo que é preto. Eu vou colocar mais ou menos aqui. Vou fazer a mesma coisa. Vou pressionar Alt, criar uma máscara que é para apagar tudo. Vou vir agora com o pincel, esse pincel aqui, o duro. E vou vir com o pincel na cor branca e vou dar uns cliques aqui, olha só, para revelar um pouco dessas faíscas, apenas em alguns lugares, para não ficar muito chamativo. Mais uma camada de chamas aqui, no caso essa aqui é de faíscas. Outra coisa que a gente vai fazer
é mais uma vez criar uma camada vazia aqui acima de tudo. Deixa eu apagar aqui esses dois efeitos. Vou pressionar Alt para copiar essa cor aqui. Vou vir com um pincel macio, colocar aqui o fluxo baixo e o modo de mesclagem. É importante mudar o modo de mesclagem para multiplicação. E o que eu vou fazer? Olha só, vou passar por aqui, que é para tirar essas pontas brancas. Então, eu estou colocando a mesma cor do cabelo no modo de mesclagem de multiplicação. Então, vai escurecer um pouco e vai tirar essas pontas brancas que ficou do recorte automático que a gente fez. Então, olha só, sem e com essa camada aqui, como fica bem melhor, né? Tira aquele amadorismo daquelas pontas brancas. Então, eu vou reativar aqui para a gente continuar editando e continuar cada vez mais transformando essa imagem nessa manipulação de imagem. Agora, a gente precisa transformar essa parte do cabelo aqui em algo mais realista de que realmente isso aqui está pegando fogo. E para isso, a gente vai utilizar essa imagem aqui que eu baixei. É uma imagem de brasas, né? Brasas aqui pegando fogo. Vou copiar. Vou colar aqui acima do nosso homem aqui. Vou criar uma máscara de corte também. Olha só, vou redimensionar, deixando essas brasas aqui bem próximos aqui onde está pegando fogo. Vou dar um OK. Eu posso também, olha só, vir em efeitos, opções de mesclagem e vou pressionando o Alt. Vou separar aqui um pouco que é para mesclar, olha só. Vai mesclar um pouco mais com o cabelo dele ali, né? Vou dar um OK. Vou pressionando o Alt e apagar tudo. Vou vir agora com o pincel na cor branca. O fluxo um pouco baixo também. E a gente vai agora, olha só, revelar essas lavas ali, essas chamas, né? Essas brasas, na verdade, aqui no cabelo. Então, olha só como que vai ficando. E aí a gente pode duplicar isso aqui, olha só. Vou duplicar para quê? Para trazer essas partes que tem mais fogo aqui, mais para o lado. Vou pressionar Alt para apagar tudo novamente e vou revelando aqui também. Olha só como vai ficando melhor. Mais uma vez, vou criar a máscara de corte. Vou dar um Ctrl J para duplicar novamente. E vou fazer a mesma coisa, ó, trazer essas lavas aqui para esse lado. Entendeu? Para ficar realmente aqui dos dois lados, né? O esquerdo e o direito. Então, olha só. Com essas três camadas, como agora realmente traz essa textura de fogo aqui para o cabelo dele, vai ficando mais realista. Vou vir aqui pressionando o Alt, que é para copiar uma dessas cores aqui. Cadê? Eu vou até colocar aqui manualmente mesmo, um laranja bem intenso. Vou criar uma cor sólida, vou dar um OK, colocar aqui o modo de mesclagem. Cor. Vou vir na máscara, apertar Ctrl I para apagar. Vou vir com fluxo baixo aqui. E vou revelar essa cor aqui nos olhos. Então, olha só, né? Como se o homem realmente estivesse ali de frente para o fogo e o fogo estivesse refletindo nos olhos dele. Então, olha só, vou até renomear aqui como cor do olho. Agora a gente vai inserir um pouco de textura, né? Uma textura de queimado aqui nessa região aqui da testa dele, até um pouco aqui embaixo também. Por que disso, né? Porque não tem como a pele dele estar queimando aqui e ela continuar lisinha, né? Ela vai se desgastando ali, se deformando. Então, para isso, olha só, eu peguei aqui uma textura, né? Parede queimada, inclusive eu nem baixei, só fiz copiar da internet mesmo. E eu vou mais uma vez colar ela aqui, olha só. E vou criar uma máscara de corte. Vou posicionar ela mais ou menos aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar um modo de mesclagem. Pode ser sobrepor. E eu vou escolher qual local dela aqui fica melhor. Vou colocar aqui. Olha só, vou vir em opções de mesclagem, né? Eu vou vir aqui, pressionar Alt e vou arrastar um desses pontos. Vou dar um OK. Agora eu vou apagar tudo, pressionando Alt e clico na máscara para apagar tudo. E eu vou revelar com um fluxo bem baixo aqui, o pincel na cor branca. Eu revelo em alguns locais aqui, olha só. Então, traz essa textura realmente de queimado aqui, né? De descascando, de se deformando. Agora eu vou duplicar aqui com Ctrl J, criar mais uma vez uma máscara de corte. Vou apagar aqui. E eu vou, olha só, trazer exatamente esse espacinho aqui para a bochecha dele.
né, que aqui tá parecendo como se fosse uma cicatriz, algo realmente queimando. Então, vou pressionar alto, criar uma máscara para apagar tudo. E agora, com o pincel na cor branca, eu posso, olha só, revelar apenas essa parte aqui, ó. E agora, com o fluxo bem baixo mesmo, eu posso, inclusive, passar um pouco dessa textura em outros locais, como, por exemplo, aqui, né, para ir ficando cada vez mais realista. Uma coisa que a gente pode fazer também é vir aqui em efeitos, colocar uma sobreposição de cor. E eu vou, olha só, colocar aquele laranja ali. E eu vou deixar o modo de mesclar, a gente vai vir normal, eu vou colocar ele em cor. E eu vou, olha só, deixar aqui em 10 mais ou menos. Que é para toda a tonalidade dele ficar laranja, olha só. Sem e com toda a tonalidade dele aqui já fica um pouco laranja. Ainda falta algumas coisas para a gente fazer nele, como por exemplo, eu posso mais uma vez duplicar aqui essa lava, olha só. Eu falei no início que a gente ia utilizar muito essas camadas aqui, ia ser muitas camadas para poder ficar esse efeito, né? Olha só, eu vou colocar aqui a lava, eu vou pressionando o Alt e apagar, e eu vou revelar apenas aqui, olha só. Exatamente assim. Então, olha só como a ferida aqui fica um pouco realista. Eu baixei aqui essa imagem, vou dar um Ctrl C, vou colar ela aqui atrás da nossa imagem principal, vou redimensionar, né? Uma imagem de uma casa aqui pegando fogo, é para retratar exatamente o que a gente quer retratar aqui, né? Só não tá pegando fogo aqui. E agora, acima dessa imagem, eu vou colocar uma camada de níveis, olha só. É aqui onde vai ficar realmente mais legal ainda. E eu vou, nesse branco aqui, eu vou escurecer, ou seja, todos os tons claros, olha só, vão ficar escuros. E agora eu venho na imagem, venho em filtro e vou aplicar um desfoque gaussiano. Vou colocar aqui 7, até menos 6, olha só. Então, olha só como essa imagem aqui vai ficar mais legal. Dá um Ctrl G, estava apenas o preto ali e agora fica mais ou menos dessa forma. Da mesma forma, eu vou colocar aqui, vou colocar um retângulo aqui, acima dessa imagem da casa, e eu vou colocar uma sobreposição de degradê. Eu só vou criar aqui, vou vir no degradê, vou tirar isso aqui, colocar um laranja bem intenso, finalizando em um amarelo. Vou dar um OK aqui e olha só, o modo de mesclagem eu vou colocar ele radial, né, para ele ficar ali, aquele centro. Olha só, mais ou menos dessa forma aqui. Agora eu vou converter ele aqui num objeto inteligente e vou colocar o modo de mesclagem superexposição linear. Cadê? Vou agora pressionando Alt e apagar tudo. Vou vir com o pincel na cor branca. Olha só, posso colocar o fluxo em 100 e eu vou dar um clique de luz aqui, ó, exatamente atrás dele. Posso diminuir um pouco mais e dar outro aqui mais intenso. Mais ou menos dessa forma aqui. Beleza? A gente vai melhorando isso. Eu baixei também essa outra imagem aqui, né, de faíscas. Eu vou copiar e vou colar aqui acima do nosso modelo da imagem. Eu vou redimensionar. E olha só, eu vou posicionar para utilizar esses aqui embaixo. Então, olha só, já vou posicionar aqui pensando, né? Você pode pensar, ah, mas aqui tá vendo a linha aqui, mas é porque eu não vou usar essa parte de cima, vai ser apenas essa parte de baixo. Eu vou colocar modo de mesclagem, divisão. Outra coisa que eu posso fazer é colocar uma camada de níveis aqui, olha só. Criar máscara de corte, que é para intensificar aqui os pretos, ou seja, sumir cada vez mais essa parte de trás dessa imagem. E agora eu vou pressionando o Alt, crio uma máscara para apagar tudo. E agora com o pincel, o fluxo sai um pouco baixo, eu venho e dou uma revelada apenas, olha só. Mais ou menos dessa forma aqui. Outra coisa que a gente pode fazer é colocar uma cor sólida, olha só, aqui em cima de tudo, colocar um modo de mesclagem, sobreexposição linear, dar um Ctrl I aqui para apagar tudo e agora eu vou revelar, que eu quero revelar essa cor, olha só. Aqui um pouco, pegando aqui um pouco do rosto dele. Então, olha só, intensifica ainda mais com aquela cor que a gente tinha colocado atrás. Tá vendo? Quando junta as duas, fica bem mais intenso. Outra coisa que a gente pode adicionar aqui também, acima de tudo, é uma pesquisa de cor. Eu gosto sempre de colocar esse segundo efeito aqui. E olha só, vou diminuir a opacidade. Só para dar uma intensificada nas cores. Outra coisa que eu gosto de fazer aqui nessa finalização dos efeitos finais é colocar uma camada de curva, baixar aqui esse ponto e subir esse outro aqui, apenas isso. E eu
tiro muito a opacidade, é só um pouco de detalhe mesmo. Olha só como mais ou menos está ficando aqui. Uma coisa que eu vou fazer aqui, olha só, é agrupar tudo aqui, dar um Ctrl G, vou renomear como homem. Olha só, vou dar um Ctrl T e vou aumentar. Na imagem original que eu fiz, não pegava as mãos dele e ficava mais ou menos assim, olha só, com foco total no efeito, dessa forma aqui. Então, obviamente eu posso baixar um pouco aqui para não pegar tanto no rosto dele essas faíscas. Então, olha só como vai ficando melhor. No caso aqui eu vou apagar, pressionando alto, vou apagar novamente, que é para refazer aqui, né? Dessa forma aqui. Da mesma forma, esse que está aqui atrás, eu apago e refaço. Mais ou menos dessa forma aqui. Eu posso nesse outro aqui e trabalhando a questão da opacidade. Outra coisa que eu posso fazer é criar uma cor sólida aqui, olha só, com esse mesmo laranja, trazer aqui, criar uma máscara de corte para ela ficar apenas no homem. Vou mudar o modo de mesclagem para superexposição linear e vou colocar uma opção de mesclagem aqui. Pressionando alto, eu vou separar os dois pontos e puxar esse um pouco para a direita para ficar mais mesclada a cor aqui na imagem do homem. Agora eu vou dar um Ctrl I para apagar tudo. Vou vir com um pincel na cor branca. Pode ser o fluxo em 100 aí, olha só. Vou dar uma passada aqui, né, nos ombros, que é um pouco fazer um pouco dessa cor refletida aqui. Já que tem esse ponto de luz aqui gerado pelo fogo, ele reflete aqui um pouco no cabelo, no rosto e até na roupa dele aqui também. Eu gosto sempre de finalizar minhas artes com um pouco de ruído, então eu posso vir aqui em cor sólida, é só colocar 50, esse B aqui, vou dar um OK, e vem em filtro, ruído, adicionar ruído, converter um objeto inteligente, escolha a intensidade, eu posso deixar em 5, e coloco o modo de mesclagem sobrepor. Então, olha só, eu vou duplicar aqui a camada do homem, que é para a gente ver exatamente o antes e depois. Deixa eu colocar aqui uma cor sólida, né, para a gente comparar aqui. Olha só, o antes e o depois, né, dessa manipulação, né, da cabeça pegando fogo aqui. Eu utilizei várias técnicas e eu tenho certeza que dá para vocês pegarem essa aula, testarem aí, baixarem as imagens na internet e conseguirem também fazer resultados como esses aqui. E não necessariamente nesse exemplo, mas em qualquer exemplo, você pode pegar técnicas que você aprendeu aqui e praticar. Então, se você gostou desse tutorial, deixa o seu like nesse vídeo, comente aí o que você achou, ou se ficou com alguma dúvida, pode falar que eu vou responder qualquer pessoa que comentar. Então é isso e até o próximo vídeo.